Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira, das 17h30 às 18h30, no Bar Dallos Comedy Art, uma entrevista, na verdade, um bate-papo descontraído, mas com conteúdo, com alguém que faz cidadania, mundo empresarial, política e cultura. Por falar em cultura, hoje eu tenho alguém muito importante na música potiguar. Como você pode ver, eu tenho aqui do meu lado Rodolfo Amaral, a quem recebo aqui. Rodolfo, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Muito obrigado, querido Cefas. É uma honra, é uma alegria estar aqui. Eu digo que chegou minha vez, porque se trata de um prazer inenarrável estar no Conversa de Botequim com você. Pronto, o prazer é todo meu. Em nome da equipe, agradeço a você por ter aceitado o convite. Vai ser 1 hora de bate-papo aqui. Por falar em equipe, lembrando que o programa tem produção e filmagem de José Agro, assistência de produção de Natália Chagas e Ananda Carvalho e também o apoio logístico de Lula Belmont. Nós estamos no Bar Dallos Comedy Art, o programa é interativo, quem quiser assistir no Bar Dallos pode vir, quem quiser assistir e pelo meu perfil do Facebook pode fazer comentários, Rodolfo vai respondendo aqui a perguntas na medida do possível, mas quem quiser assistir pessoalmente é só sentar, né, Rodolfo? Toma uma cerveja, uma sopa e assiste ao programa. Sim. Programa que vai ter música. Vai ter uma surpresa aqui daqui a pouco musical. Por isso que está tendo essa formatação aqui diferente, que normalmente o entrevistado fica ali do outro lado. Mas hoje Rodolfo está aqui porque vamos ter música. Daqui a pouco tem, viu? Nós vamos começar com conversa. Rodolfo, sim, tem um monte de pergunta para você. Ah, que bom. Mas aí a primeira pergunta que eu sempre faço, é uma curiosidade que eu tenho, como é papo de bar, uma conversa de botequim, eu sempre pergunto sobre como a pessoa chegou naquilo que hoje ela é conhecida. No seu caso, cantor. Já cantou com um monte de gente importante, a gente vai falar sobre tudo isso, mas eu quero saber sobre sua infância. Você era uma criança que já cantava, você tinha cantores na família, como é que foi a infância de Rodolfo Amaral? A infância do Rodolfo Amaral foi bem assim. Eu comecei desde os 3 anos, fui matriculado em colégio de freiras. E lá fiquei até os 15 anos. Então era um rigor, ensinamentos sobre as músicas de base católica, de base religiosa. Então eu já fui aprendendo daí, porque quando nós entrávamos na fila antes da aula, nós ficávamos cantando e rezando uns 45 minutos. Nossa! E esse período era manhã e tarde, praticamente, que costumo dizer, cresci num convento. Nossa! Mas aí, a partir dessa adolescência, alcei outros horizontes, também permaneço com essas raízes, são muito arraigadas e não tive pai e mãe músicos. Sim. Meus pais são professores. Certo. São maravilhosos. Meu pai é da área da biomédica, minha mãe é também professora, mas na área de humanas. Tive um tio músico, que também compositor, e teve um rigor, muita personalidade na obra, muita autenticidade. Talvez por isso não se integrou ao mercado. Nossa, como poderia ser. Esse seu tio lhe ensinava fundamentos musicais? Não convivíamos tanto, pouquíssimas vezes. Sim. E havíamos... a nossa maior similaridade, sincronicidade, é a admiração pelo Chico Buarque. Nossa, do qual era a maior referência dele. Que bacana! Mas tivemos alguns encontros musicais que também foram importantes. E além disso, eu cresci ouvindo, mesmo com essa base de estudos, colégios religiosos. A partir dos 5, 6 anos eu comecei a ouvir Calbi Peixoto, Nubia Lafayette, Ângela Maria, e por ser eclético, Rita Lee, Gal Costa, Maria Bethânia, todo mundo do tropicalismo, mas especificamente uma predileção pela imagem das cantoras. Sim. A figura feminina, talvez porque eu tenho uma explicação com base nos 3 pilares da minha vida e carreira,
que são a filosofia, a espiritualidade, né? E a ciência. Eu tenho no meio do céu do meu mapa astral, a Lua em conjunção com Plutão. Então eu tenho um fascínio pelo feminino. Sim. Então as cantoras me inspiram mais até do que os cantores. Eram os que lhe atraíam, as cantoras que lhe atraíam. Até hoje. Até hoje. Apesar que eu amo os cantores, por exemplo, Nelson Gonçalves, aquela voz maravilhosa, inconfundível, única, o Chico Alves, né, o Silvio Caldas, tantos cantores que eu julgo reis do rádio, né? Isso. Também, mas a minha predileção são pelas rainhas. Pelas rainhas. Rodolfo, e você cantava essas músicas? Você decorava as letras quando era criança? Uma facilidade enorme de decorar, mais até quando era criança. Sim. Na primeira infância, ficava no quarto cantando. Ai, cantava tanto, eu comecei a estudar violão com 10 anos. 10 anos? Com 10 anos, aí eu ouvi os comentários do quarto vizinho dos meus pais. Às vezes meu pai dizia, olha, ele está indo bem, ele está progredindo, até que ele está estudando bem o instrumento. Porque foi uma promessa, se eu passasse de ano, ganharia o violão. Aí eu passei, e ganhou, porque estava na recuperação, né? Sim. Esse ano. Ainda estava no colégio religioso. Qual era o colégio, Rodolfo? Eu estudei em 2 colégios religiosos. Quais foram? Primeiro foi o Irmã Vitória, no bairro que eu nasci, com muito orgulho, o bairro das Rocas. Sim. E o segundo no Colégio Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, sim. Onde fiquei por a parte da segunda infância e a primeira adolescência, por assim dizer. E às vezes a minha mãe, eu tanto ouvia eu cantar, eu gostava de cantar, eu me lembro muito bem, eu estava cantando Calbi, Bastidores, Conceição, aí eles estavam num processo de separação, um processo desafiador de família. Sim. Que nós passamos durante essa minha tenra idade. E aí, esse menino está cantando tanto. Aí meu pai comentou, mas deixa ele cantar, ele gosta de cantar. Mas por quê? Sua mãe não queria que você cantasse? Não, foi só um clique, Sim. Foi só um momento. Ela foi a maior incentivadora de minha carreira, porque papai não queria no primeiro momento. Ah, entendi. Ele preferia que eu seguisse uma carreira que na lente dele, na maneira de olhar, trouxesse mais seguridade. Sim. Material, Então, financeira. carreiras tradicionais, médico, engenheiro, advogado. E eu queria traçar uma missão nesses 3 pilares, que eu já disse. Desde jovem. Filosófico, espiritual e Da ciência. da ciência. Mas desde jovem, Rodolfo? Desde jovem eu sentia que a minha maneira, por essa missão estar no meio do céu, era a missão de vida. E quando eu analisei, desculpe eu entrar um pouco nas ciências Sim. astrológicas, analisei a minha casa 12, é a minha maneira de tentar melhorar o mundo. Sim. Mesmo sendo num quinhão, Sim. salvo as devidas proporções, num percentual pequeno, é a maneira de trazer compaixão, de me envolver mais com o próximo, era através da arte, ou pelo teatro, ou pela música. Quando eu me expresso, eu junto os dois. Exatamente. Dizem que eu junto os dois e eu comecei a acreditar. E é verdade. Obrigado. Então eu estou cumprindo a missão. Está cumprindo. Rodolfo, e agora vamos passar para a adolescência. Como é que foi sua adolescência? Foi tranquilo? Você continuou em colégios religiosos? Você continuou descobrindo novas cantoras? Como é que foi a sua adolescência? Aí, a partir da minha adolescência, eu já tinha esse arcabouço de informações, mas eu fui para estudar numa escola mais aberta. Sim. Eu quis experimentar um mundo novo. E quando eu estava nesse processo de uma certa um processo desafiador em família, sim, enquanto criança, eu tinha 11 a 12 anos, eu me inspirei muito. Você vai, eu já contei essa história. E vou contar de novo. Faz sim, tempo que eu não falo. Sim. Salvou a minha vida. Foi uma influência libertadora. Sabe de quem? Quem?
Rita Lee Jones. Nossa. Eu passava as madrugadas ouvindo as entrevistas, ouvindo os conselhos, ouvindo as músicas, e aquilo me trouxe, juntamente com essa adolescência, esse setênio, né? 7 em 7 anos, 14 para 15, Sim. houve uma mudança Sim. atroz. Sim. Então, a vontade libertária do espírito, e ela me ajudou muito nesse processo. Eu digo que ela me tirou de uma depressão. Foi mesmo? Sim, Nossa. me redescobriu. Aí eu fui me intensificando pelo estudo pelo tropicalismo, ficando, como eu me defino, mais eclético, porque até então eu gostava muito dos anos 20 até os anos 50. Aí a Rita me abriu um horizonte Sim. maior dos anos 60, 70, 80, até hoje. Sim. Até hoje, Até né? E eu costumo dizer que ela me transformou e para melhor, porque eu tinha esse rigor, mas eu precisava equilibrar com a minha liberdade, porque a gente tem que transmitir a arte de uma maneira livre. A arte é a representação do belo, e ela complementou essa beleza que faltava, essa vontade de me abrir, sabe? Inclusive para o rock and roll, inclusive o pop rock, na questão da atitude. Ah, sim. Porque eu sou ariano, então ela despertou a minha iniciativa de Marte. Rodolfo, e nessa juventude que você descobriu, Rita Lee, você era introvertido, era sociável, você se dava bem com os colegas, ficava mais tempo ouvindo música? Como era a sua juventude no campo social artístico? Não, apesar que eu era bem protegido na escola, pelas as figuras de autoridade da escola, pelos professores, mas eu fui uma criança que, ao olhar dos colegas, me parecia estranha, um estranhamento, e que, falando de anos 80, a situação não era... Hoje é difícil. Sim. Imagine lá, quando não existia o termo disseminadamente bullying. Sim. Eu acho que eu fui assim, uma pessoa que sofreu bullying. Nossa. Um bullying assim, eu tive profunda... essas memórias do bullying, sim, eu digo que não são memórias, são cicatrizes, e algumas são feridas que ainda estão em processo de cicatrização. São coisas complicadas, né, Rodolfo? São complicadas. Isso eu vivi até a faculdade. As pessoas são complicadas, né? As pessoas são difíceis. As pessoas são difíceis, mas entre altos e baixos, o importante, esse é o conselho que eu dou a todo mundo: mantenha a autoestima, mantenha a força, a autoestima e a autenticidade, porque a gente sendo a gente, você sendo você, não tem ninguém que te segure. Gal Costa já dizia, Cefas, seja você mesmo que as pessoas vão gostar. Exatamente. Rodolfo, antes da gente partir para a música, deixa eu fazer mais uma pergunta. E quando você entrou na idade adulta? Assim, a minha curiosidade é saber quando você começou a cantar mais profissionalmente, quando você começou a levar a sério. Quando é que foi isso? Ainda na juventude, já na vida adulta? Como foi esse processo? Eu comecei a cantar, inclusive eu defino como 25 anos de carreira, poderiam ser mais. Sim. Porque a minha primeira apresentação foi na escola. Saindo aos 13, 14 anos, eu movimentava feira de ciências, sabe, feira de cultura. Eu movimentava tudo pelo âmbito da cultura, pelo âmbito da música, história da MPB, inclusive Glorinha me ajudou muito, porque foi lá, repercutiu, participou de meu trabalho, foi minha amiga desde os 8 anos que ela foi minha amiga. É mesmo? Me prestou muito. Eu tenho uma. Que maravilha! Eu não sabia que era desde tão cedo. Desde muito cedo, muito cedo. Um anjo para mim. E a minha glória. Mas então eu reputo a esse tempo, apesar de que, por exemplo, a minha primeira apresentação ainda no âmbito escolar
foi em festival no Centro de Convenções. Sim. Eu tinha 16 anos quando fiz esse show no Centro de Convenções e foi o meu primeiro cachê. Nossa. Algumas pessoas dizem, chegam para mim, você começou na noite, você começou no festival, você começou no movimento. Então, eu participei no início de todos esses processos. Sim. Mas uma coisa que me identifica muito com a cantora do rádio, Marlene, é que eu comecei nesse movimento estudantil. Ah, que bacana. Por isso que eu digo que teria até mais de 25 anos, porque comecei aos 16. Mas dos 17 para os 18, me profissionalizei com carteira de músico, OMB, entrei na faculdade de música. Aí papai começou a aceitar, levar a sério. Ele disse, não, ele vai fazer um grande futuro, ele vai fazer grandes projetos, vai ser auspicioso. Então vamos aceitar. Não posso investir porque não fomos milionários, papai é um professor universitário, mas pelo menos não vou ser do contra. E mamãe sempre dando aquele incentivo emocional, é minha fã número 1. Oh, que maravilha. Que história linda. A gente tem um monte de história ainda, tem um monte de pergunta. Quem quiser fazer pergunta para Rodolfo, pode fazer. Mas vamos começar a parte musical? Vamos! Vamos começar a primeira música. Convidar aqui Fernando Botelho. Fernando Botelho. Não sei nem qual é a música, fiquem à vontade. Vamos lá, parte musical. Fernando e Rodolfo. Eu quero cantar, primeiramente, uma música que me define muito. Maísa Monjardim, porque ela preferia ser chamada assim, não Matarazzo. Então, de Maísa Monjardim, uma das obras mais lindas que ela fez, compôs e também gravou. Chama-se Resposta. É. Ninguém pode calar dentro em mim essa chama que não vai passar. É mais forte que eu e eu não quero dela me afastar. Eu não posso explicar quando foi e nem como ela veio, mas só digo o que penso, só faço o que gosto e aquilo que creio. E se alguém não quiser entender e falar, pois que falem. Eu não vou me importar com a maldade de quem nada sabe. E se alguém interessa saber, sou bem feliz assim. Muito mais do que quem já falou ou vai falar de mim. Nossa. Obrigado, Fernando. Que coisa linda. Obrigado, Fernando. Daqui a pouco será convocado novamente. Lindíssimo. Depois falando da tenra-idade, desculpe. Sim, diga. Cefas, pode falar. Eu tenho um parêntese para abrir. Quando eu conheci Botelho, eu queria muito participar de uma confraria de música. Eu tinha apenas 12 aninhos. Nossa. Aí existia uma confraria de música, do qual Fernando era sócio. E eu liguei para a Glorinha. Glorinha, como eu faço para ter acesso, para ser um membro? Era o Clube dos Amantes da Boa Música. Eu arranhando um violão, ainda bem amadoristicamente até hoje. Mas lá fizemos essa ponte e eu cheguei, conheci Fernando Botelho, conheci Lucinha Lira, conheci tanta gente no encontro do Clambom. E eram inícios dos anos 90. E aí eu toquei e cantei Lua Branca, uma música do século XIX,
Chiquinha Gonzaga. Aí no segundo número, o regional, a qual ele também fazia parte no momento, me acompanhou no samba do Lupicínio Rodrigues, grande sucesso, que eu já gostava, tive como referência mais a Elza Soares do que o Ciro Monteiro nesse samba, que era o Se Acaso Você Chegasse. Então, aí, se a gente for contar desde da parte amadora, já tem uns 30 anos. Você cantou Lupicínio Rodrigues e Chiquinha Gonzaga com 12 anos? Com 12 anos. Lua Branca foi uma das primeiras músicas que aprendi. Que maravilha, Rodolfo. Que história linda. Eu posso estar errado, mas era dos anos 70 do século XIX, talvez 1872. Essa canção, talvez, mas eu posso não estar preciso. Mas foi assim que eu conheci Fernando. Aí, anos depois, o universo promoveu esse reencontro, que ele é meu principal maestro. Isso. Que maravilha. Rodolfo, mais perguntas em relação a você estar se tornando profissional. Aí, de repente, você já na vida adulta começou a se profissionalizar. Você começou a fazer shows, começou a ser conhecido, abrir shows para cantores e cantoras de âmbito nacional. Como é que foi esse processo todo, Rodolfo? Como é que foi essa caminhada? Eu acredito que eu tive muita perseverança. Esses festivais que aconteciam no colégio me ajudaram muito ao início, e o encontro com os clubes de música, as confrarias, me ajudaram muito, me alicerçaram. Mas essas oportunidades começaram no final dos anos 90, né? Quando me profissionalizei de fato, documental, mesmo oficialmente, e houve uma curiosidade das pessoas pelo meu timbre de voz, que era mais agudo, a extensão era maior por contingências da vida, e também não era o meu ideal permanecer com tantos agudos. Sim. O meu ideal era permanecer com sentimento. Entendi. Era o meu foco. Mas houve essa curiosidade de como uma pessoa tão jovem cantava coisa dos anos 20, anos 30, anos 40, fazia uma releitura, rebuscava esses grandes sucessos desses grandes mestres, por ser tão jovem, como um menino, como um menino canta isso, toca isso, estuda isso, sabe isso. E também por eu adaptar, as pessoas me cobravam no início da carreira, e eu fui me deixando levar, porque ele também é um grande ídolo, pela extensão vocal que tinha mais, hoje ainda permanece um pouco, com o Ney Matogrosso. Exatamente, Por ter aquela figura, a androginia chamou a atenção. Me fechou algumas portas, mas me abriu uma imensidão de portas para esses projetos, essas parcerias maravilhosas. Mas foi muita atitude também, muita perseverança. Eu não sou aquela pessoa de desistir. Eu sempre me dou uma segunda, uma terceira, uma décima, uma milésima chance. Eu tento. Para mim, um não quer dizer um sim. Sempre, até hoje, aos 42 anos, eu continuo com esse otimismo e vou continuar persistindo. Eu acho que foi sinônimo de persistência. Aí comecei na noite, a convite. Sim. Comecei também fui o primeiro cantor a cantar em parada LGBT da época. Isso, bem registrado, sim. Em Natal não havia o performance, mas não cantando ao vivo. Então eu persegui essa oportunidade e consegui, porque eu também queria atuar nessa missão. Sim. E faço até hoje. Eu acredito que só de uma figura como eu estar presente, estar participando, estar atuando, estar em atividade, é um tapa na cara da sociedade que é do contra, que é extremamente conservadora. Então eu resisto. E também foram muitos projetos. Por exemplo, o meu primeiro projeto 6 e meia
foi em 2006 com o trio Iraquitã. Foi uma coisa que a gente até excursionou. Era a formação original ainda. Tem razão. Excursionamos. Como é que foi essa experiência, Edu? Foi maravilhosa porque eles foram amabilíssimos com as nossas pessoas, foram parceiros. E além de eu abrir o show deles, eles convidaram para eu participar do número na época eram alguns números, mas começou devagarinho. Na primeira show que eu fiz junto com o trio Iraquitã, foi uma versão do Solamente Uma Vez, aquele boleirão, mas que eu cantava em português, o Foi Somente Uma Vez, né? Que aprendi com o Núbia Lafayette, que cheguei a conhecer pessoalmente por umas 4 vezes. Desde criança eu já ia atrás de Núbia, de Glorinha, de Ademilde, essa figura que para mim musicalmente é o sagrado feminino. Sim. E você fez um show temático todo em cima de Núbia Lafayette. Eu lembro desse show. Como é que foi aquilo, Rodolfo? Fiz de Núbia Lafayette e depois fiz um show de Núbia Lafayette junto com Ademilde Fonseca, repertório meio a meio, sim, que se chamava Títulos de Nobreza, uma música que o João Bosco e o Aldir Blanc fizeram em homenagem a Ademilde. Aí eu cantava, abria com Carinhoso, cantava o repertório de Núbia e depois o repertório de Ademilde. Mas fiz muita homenagem, muito show temático com o repertório de Núbia. Eu conheço o repertório de Núbia inteiro. Inclusive eu cheguei a cantar com ela no último show que ela fez em Natal. Maravilha. No ano 2007. Como é que foi a experiência? Foi emocionante, né? Foi, porque quando eu terminei de cantar com ela, ela disse: gente, o Rio Grande do Norte só tem coisa boa. Olha esse menino, fantástico. Oh, que maravilha. Então, que maravilha. Pra mim, foi um elogio desses. Desculpe. Mas é assim mesmo, um elogio merecido. Entendeu? Você é fantástico. Eu me emociono. Claro. Vamos cantar? Você e Fernando, prepararam alguma coisa de Núbia? Eu fiz um roteiro, mas Núbia está sempre preparada. Pode ser, Núbia Lafayette? Vamos receber Fernando Botelho de novo e Núbia Lafayette. Fernando, vamos tentar fazer 2 em 1. O bolero de Núbia que a gente participou com o trio Iraquitã e a música que cantei com ela. Primeiro o Desesperadamente em Mi maior e depois o Foi Somente Uma Vez em Fá maior. Eu canto uma vez cada, fica certinho. Fica como vocês quiserem. Encaixado. Sim. É aquele boleirão. Pode dar o tom que vai dar certo. Vem, meu coração te chama tão desesperadamente. Vem, minha alma te reclama tão apaixonadamente. Sei que voltarás um dia com a cruz da tua dor. Ouvi que forma de querer-te. Ai, vem pra você, Núbia, que eu necessito ver-te. Nossa. Tá? Obrigada. Foi somente uma vez que amei na vida. Foi somente uma vez
e nunca mais. Uma vez, nada mais em meu peito, guardei a esperança que a luz do caminho dessa solidão, aí o Triraquitã entrava. Uma vez, nada mais, a gente ama com loucura total e devoção. Aí nós uníamos, e quando esse milagre acontece, tudo fica diferente. Tocam sinos e um coro de anjos cantam uma canção. Nossa Senhora! Que Muito coisa obrigado. linda! Muito obrigado. Que coisa linda! Oi? Isso daqui, ó. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Maravilhoso. Ele sabe tudo, eu tenho certeza. A gente tem uma sincronicidade, uma telepatia. Fernando é... Nossa. Não tem nota pra ele, não é 10, não é 1000, é mais. Que maravilhoso. E você que está assistindo vai ter mais música aqui, viu? Fica ligado que vai ter mais música. A gente vai intercalar papo e música. Quem quiser assistir essa maravilha no Bardalos, pode vir. Tem mesa aqui no Bardalos. Aproveita, come alguma coisa, toma uma sopa. Tem um queijinho aqui, Rodolfo? Ó. Por favor. É que só como após. É? Também, porque... A voz rende mais quando a gente toma só água. Então tá bom. É uma... Tranquilo, então fica pra depois, tranquilamente. Deixa eu botar mais água pra você. Mas você fica à Não, vontade. eu acompanho por mim você. porque vou cantar ainda. Não, e eu vou ficar fazendo pergunta. Rodolfo, deixa eu lhe perguntar. Jornalista sempre tem aquelas partes de pergunta mais fofoqueira, né? Pergunte tudo. Jornalista é bicho ruim. Eu vim pra quebrar tabus e romper paradigmas. Então, vamos lá. Depois eu vou fazer a pergunta mais séria, mas essa é a pergunta... Me faz. Você falou que Núbia foi gentil com você. Muito. Outras pessoas eu sei que já foram gentis com você, mas eu pergunto, você já conheceu artistas, homens ou mulheres, cantores ou cantores, que não foram tão agradáveis, pessoas que não foi o que você esperava, que se mostraram arrogantes? Como é que foi sua experiência ao longo com cantores e cantoras? Olha, que eu poderia falar sem medo, sem dó, porque muitos dos meus ídolos estão no astral, né, no mental, estão em egrégora, vivos em egrégora espiritual. Mas eu tive uma sorte nesse sentido, porque meus ídolos sempre me trataram com um amor até recíproco. Eu fui mais amigo. Tive uns 4 encontros com Núbia, teve esse, mas amizade, o toque da amizade amiga, foi muito intensa com Ademilde Fonseca, sim, com Glorinha Oliveira, sim, com outras também, com Rita Lee. Você chegou a conhecer Rita Lee? Muito. Ela, quando eu cheguei para conhecê-la, eu me projetei, eu fui com um buquê de rosas vermelhas, com a coleção inteira. Eu audacioso, queria que ela autografasse tudo. Toda. Ela autografou tudo. Tudo? E os livros também. Nossa. Eram anos 90. Gal Costa não autografava, não. Teve aquele fã que levou para ela autografar, autografou só o primeiro. Eu não cheguei a ir ao camarim de Gal, mas eu já visitei ela em sonhos, porque eu tenho esse meu lado, sim, holístico, místico. Em sonhos foi muito bom. Mas a Rita, quando recebeu, eu estava chorando de emoção, aí ela me abraçou, foi um abraço assim, eu posso pegar no seu cabelo vermelho, porque tem a música perto, eu quero ser uma flor nos seus cabelos de fogo. Então, nesse dia, quando eu era pré-adolescente, eu fui a flor nos cabelos de fogo da Rita. Aí começou uma amizade. Que bom, Rui. Começou uma amizade que perdura até hoje no âmbito, sim,
né? Mais Em amplo, outro plano, mais tangível de outra forma. Sim. Que maravilha. Ney Matogrosso, você abriu o show para Ney Matogrosso, não foi? Foi. Como é que foi isso? Não chegamos a ser amigos intensos, fazer uma amizade. Mas sabe que me recebeu tão bem? Foi naquela hora, naquele momento que ele me recebeu no camarim, trocamos ideias, conversamos e tivemos uma grande afinidade. Porque a principal referência dele é uma de minhas referências, a cantora, vedete Elvira Pagan. E eu tenho muita admiração pelas irmãs Linda e Dicinha Batista, pela história de vida e pela música, pela carreira. E ele dirigiu o espetáculo Somos Irmãs, dos anos 90, né? Sim. E eu me emociono toda vez que eu assisto esse espetáculo filmado, hoje tem em arquivo. E eu conversei, teve esse bate-bola, esse bate-papo com o Ney, e teve aquele abraço gostoso. Eu tenho a energia ariana de fogo, ele é leonino, raiz também tem essa energia de fogo. Então, quando a gente se encontrou, foi muita emoção. Ele me recebeu generosamente nesse dia. Então, eu não tenho o que falar dos meus ídolos. Eu não fui maltratado. Que bom. Quando não fui maravilhosamente tratado, amado, pelo menos fui bem tratado, bem recebido. Perfeito. Até, às vezes, a gente encontra desafios no âmbito local, entre a dificuldade de parcerias, entre os colegas mais próximos. Como eu disse, do mesmo território, do mesmo bairro, da mesma cidade. Mas, mesmo assim, eu tenho uma boa relação com toda a gente. Que maravilha. Tem pergunta e comentário aqui, mas deixa eu fazer a pergunta que eu ia fazer primeiro. Bom. Essa é a pergunta mais séria. Rodolfo, ao longo da conversa, você já falou de bullying, você falou da questão que você foi pioneiro na parada LGBT, Foi. que é a mais. Cantar. E cantar, exatamente. E também falou sobre preconceitos. A gente estava até no ensaio aqui, você estava falando. Eu lhe pergunto, como é que você enfrenta, encara, vê a questão, você via antes e vê hoje a questão do preconceito, que infelizmente ainda existe tanto no Brasil, Rodolfo? Eu digo que as coisas vão melhorando, mas tá bipolarizado, tá bem meio a meio, a gente tem que ter cuidado. Eu, por exemplo, fui vítima de um atentado quase fatal no início dos anos 2000, ao sair de um show. A minha figura não era grata, a minha persona, a minha aparência. Fui espancado quase até a morte. Certo? E depois, mas quando eu recuperei a minha autoestima, que essa é a chave para superar o preconceito, é a defesa psíquica. Quando alguém te olha ou te fala alguma coisa de preconceito, você tem que olhar assim, por baixo, fazer um sorriso irônico e voltar. Porque a minha arma, o meu Marte, eu sou ariano, mas o meu Marte está aspectado no meio do céu em Libra, então, e na casa 9. Então, a minha maneira de driblar essa situação é através do conhecimento e da conversa. Tipo o veneno que sai de minha língua. No bom aspecto, falei veneno, a arma. A arma, a discussão. Se eu fosse advogado, seria bom nessa área, hein? Mas não sou artista. Mas eu digo que quando eu tive uma crise de autoestima, foi quando teve esse ato na minha carreira, teve uma parada no ano de 2023, não porque eu quisesse, mas eu não tive outra opção, porque eu precisei cuidar da minha saúde física, da minha saúde emocional. Então, quando a minha autoestima não estava elevada, eu senti na pele o que era ser comum. Porque uma coisa é chegar o Rodolfo Amaral arrumado, do show, mais o Rodolfo Amaral do cotidiano, que saiu de casa para ir numa loja e enfrenta olhares, palavras. Hoje eu recuperei tudo, eu venço, eu passo por cima como o arcano do imperador sobre isso nesse ano de 2024.
Mas o ano de 2023 quase inteiro foi muito desafiador, porque eu estava passando um momento, inclusive, que tive que interromper as minhas atividades laborativas. Encontrei preconceito, inclusive, em ter que enfrentar esses desafios sozinhos. Mas não só pelo preconceito, mas pelo meu orgulho, pela minha vaidade, não quero pedir socorro, eu quero segurar esse BO sozinho. Que barra, Rodolfo. E deu tudo certo. Deu Tudo certo. Retomei a carreira em janeiro. Foi. Eu tô acompanhando. E agora, em caráter ininterrupto, estou com a energia de voltar já voltei, né? Sim. De dar uma continuidade crescente, como diz a música da Marlene, e numa escala ascendente, sabe, progressiva, Isso. que nada mais me derruba, porque também tem aquela filosofia que o que não nos mata nos fortalece. Exatamente. Então hoje eu posso dizer que aos 42 anos, Cefas, gente, eu estou mais forte e não existe preconceito, nada que venha a arranhar o meu brio. Nossa, uma salva. Palmas. É isso, Rodolfo. Vamos ler os comentários aqui. Carlos Lima, boa noite, amigo Cefas Carvalho. Eu estava assistindo o programa. Valeu, Carlos Lima. Carlos Lima trabalhou comigo em Mossoró, na Gazeta do Oeste, nos anos 90. Maria das Vitórias Freire, direto de Currais Novos. Estou assistindo com carinho a entrevista. Olha aí. Muito obrigado. Valeu. Maristela Melo, boa noite. Boa noite, Maristela. Continue acompanhando. Grande beijo. Rodolfo, antes da pergunta, podemos ter mais música? Ah, podemos. Bora, Fernando. A gente falou desse tema, eu posso cantar uma música do repertório de Nora Ney. Nossa, adoro Nora Ney. Mas é Nora Ney. uma música Aqui que sempre se fez atual. Sim. E conta esse retrato, essa Sim. parte desse retrato, essa lente, esse olhar de minha história, Perfeito. que eu transcendi. Sim. Mas continuo na luta. Isso. É preconceito. Porque você me olha com esses olhos de loucura? Porque você diz meu nome? Porque você me procura? Se as nossas vidas juntas terão sempre um triste fim, pois existe um preconceito muito forte separando você de mim. Pra que esse beijo agora? Porque, meu amor, esse abraço, se um dia você vai embora, sem passar os tormentos que eu passo, de que serve sonhar um minuto, se a verdade da vida é ruim? Se existe um preconceito muito forte separando você de mim. Rodolfo, vamos aproveitar a presença de Fernando. Mais uma música. A escolha de vocês. Eu já falei, eu gosto tanto do Chico Buarque, Sim. essa foi uma das influências do meu tio. Sim. Só que essa música, apesar de ser uma música longa, eu aprendi como interpretar, é uma veia teatral, eu aprendi com Marlene. Nossa. A interpretação da Marlene durante a Ópera do Malandro. Nossa, eu estou até imaginando qual seja. Das poucas músicas dos encontros musicais que meu tio me acompanhava eu cantando, Sim. era essa música que, antes de começar, mas pode continuar, Fernando, eu gostaria de dizer Sim. que infelizmente o retrato da história dessa canção ainda existe, porque ainda quase todas as sociedades carecem, infelizmente, de uma geni para chamar de sua.
Isso é uma lástima. De tudo que é nego torto, do mangue até o caso Porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Foi assim desde menina, das lésbicas concubina, dos pederastas amável. É a rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade, é por isso que a cidade vive sempre a repetir: joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um. Maldita Geni. Só o menor, né? Um dia surgiu brilhante, entre nuvens flutuantes, um enorme zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2.000 orifícios, com 2.000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta pra virar geleia. E do zeppelin gigante desceu seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nessa cidade tanto horror, iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama se aquela formosa dama essa noite me servir. Essa dama era Geni, mas não pode ser Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um. Maldita Geni. Foram tantos os pedidos, tão singelos, tão sentidos, e ela dominou seu asco. Nessa noite lancinante, entregou-se ao tal amante, como quem dá-se ao carrasco. Ele fez tanta sujeira, lambuzou-se a noite inteira, até ficar saciado. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria o seu zeppelin dourado. Num suspiro aliviado, ela se deitou de lado e tentou até sorrir. Mas nem bem raiou o dia, a cidade em cantoria nem deixou ela dormir. Joga pedra na Geni, joga pedra em mim,
Fui eu que salvei vocês com meu sangue, sociedade podre! Sou eu a maldita Geni! Maldita! É! Nossa! Que interpretação visceral, maravilhosa! Fernando, obrigado. Daqui a pouco, convocado de novo. Que coisa linda! Esses trechos eu aprendi com a Marlene. Ela fez uma interpretação visceral. Eu mexi sem querer um pouco. Não tem problema não. Mas deu certo. Dá certo. Sua voz é ótima. Quem sabe faz ao vivo e dessa forma. Continue, por favor, desculpe. Você está falando que aprendeu com Marlene. Com a Marlene, porque Marlene, além de tudo, era uma grande atriz também, além de grande cantora. Então ela colocou na Ópera do Malandro, inclusive no último trabalho dela. Oi? Desculpa. A juventude aqui Se a juventude que essa brisa canta ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho. Que maravilha! Deixa eu lembrar, quem quiser fazer pergunta para Rodolfo, pode fazer aqui. Agradecer muita gente bacana aqui no Bardalos. Márcia Kaline, produtora cultural aqui. Jailton Torres, percussionista e baterista aqui. Meu filho Pedro Carvalho aqui no Conversa de Botequim. Minha sobrinha Cadide aqui. Um prazer, uma alegria estar vocês aqui. Família, amigos, gente querida, outros músicos. Nossa equipe aqui, José Agrio, que já apareceu aqui para ajeitar, como você já viu. Nosso produtor e filmmaker, Natália Chagas, na assistência de produção, junto com a Nanda Carvalho, que está em missão externa. E nós temos o apoio logístico do querido Lula Belmont. Obrigado, Lula Belmont. E Nosso querido Lula. E a última vez que eu assisti você foi justamente na feijoada das Quengas, de Lula Belmont. Você deu um showzaço lá, foi maravilhoso. Obrigado. Foi meu 25º carnaval. Eu fiz uma seleção das marchas que eu mais gostava, de que já tinha cantado. E fiz naquela feijoada e outros acontecimentos. E em breve, novidades também. Vamos falar sobre carnaval, Rodolfo. Você tem esse repertório extremamente visceral, você tem um repertório temático, mas também canta carnaval e maravilhosamente bem. Fala como são esses shows de carnaval, como é que você organiza o repertório, como é que é a receptividade do público, como é que é Rodolfo cantando no período carnavalesco. Eu sempre fui mais do que um folião, eu não tive tanto o espectro de ser um grande folião do carnaval. O carnaval, eu sempre fui um trabalhador do carnaval e pesquisador. Como a Marlene também era, a Emilinha Borba também era. Então o meu carnaval é calcado, o meu repertório, né, no conhecimento, na pesquisa. Isso. Eu abordo, sobretudo, as marchas de carnaval. Desde a primeira marchinha de carnaval, sabe? Ela foi feita no século XIX, porque na época as músicas eram feitas para os cordões carnavalescos, mas que não tinham letra ainda. Era só música, só instrumento? Só instrumento, e a Chiquinha Gonzaga fez a primeira música com letra, que era o Abre Alas. O Abre Alas, que eu quero passar. Essa que até hoje é um clássico. Até hoje é um clássico. Até hoje é um clássico. Isso agora, é do século XIX. Do século XIX. Eu acredito que foi bem próximo à Proclamação da República. Que maravilha. A Chiquinha era republicana. Exatamente. Foi no mesmo ano, né? Muito obrigado. Foi no mesmo ano. Então marcou a marcha de carnaval com letra para o cordão carnavalesco, que se chamava Cordão Rosas de Ouro. E ela fez na letra a profecia, né? Aquela rosa de ouro é quem vai ganhar, rosa de ouro é quem vai ganhar. E naquele ano Rosa de Ouro ganhou. Já existia desfile de cordões e... De cordões. E o Rosa de Ouro era um dos principais cordões cariocas, e a Chiquinha fez essa primeira música com letra, essa primeira marcha com letra. E
E foi o marco da marchinha. Que maravilha. Após isso vieram muitos carnavais, os quais eu pesquisei. Sim. Minhas rainhas do carnaval. Desculpa, eu gostaria de Diga. concentrar. Sim. É melhor, talvez seja meu TDAH. Não, é tranquilo. Eu preciso focar muito no raciocínio. Mas aí, então... Mas eu olhando para você, eu estou olhando para todos. Sim. Foi isso que eu aprendi no meio da comunicação. Aí, então, a Emilinha Borba, mas antes veio Aracide Almeida. Sim, bem lembrado. Carmen Miranda, né? Além do carnaval de marcha, tem o carnaval de sambas carnavalescos, porque na época se fazia assim, música para o carnaval, começava a se trabalhar esses sucessos a partir de setembro, até chegar o carnaval. Quando passava o carnaval, começava a se trabalhar o sucesso de meio de ano, que não tinha a ver necessariamente com o sucesso junino, na festa junina, mas eram os bolerões, os samba canção, né, a valsa, todos os outros estilos. E a Emilinha Borba é uma das minhas favoritas do carnaval. Sim. Marlene, e muitas outras. Dalva de Oliveira estava incluída? Dalva de Oliveira. Ela está incluída nessa. Dalva. Tá. É porque são tantas, eu preciso de uma concentração enorme para lembrar. Eu sempre sou... É a chave, sabe? Para eu render melhor, eu preciso estar numa biblioteca. Seria a Real Gabinete de Leitura, né? Que fica ali no epicentro do samba carioca. Porque a minha carreira é calcada nisso, é na pesquisa. Eu passo a madrugada lendo. É sobre música, Rodolfo? Sobre música mesmo. E sobre os temas da filosofia, da astrologia, mas principalmente sobre música. Sim. A astrologia vem de uns 15 anos pra cá. Que maravilha. Que é a minha segunda formação. Sim. Mas aí então vieram muitas e muitas outras. Dalva de Oliveira, você falou, sim, né? Ela foi rainha do rádio também. Isso, eu tenho uma predileção grande pelas cantoras do rádio, pelas rainhas do rádio. E a Dalva de Oliveira tem um trecho de uma música, por exemplo, ela ganhou, na verdade foi o último sucesso dela no festival de 1970 de músicas carnavalescas. Ela foi a vice-campeã. Uma música do Max Nunes, Bandeira Branca, que o trecho que eu quero fazer de um novo projeto se chama Pela Saudade que Me Invade. Porque no tocante às minhas emoções são essas. Esse é um novo projeto. É um deles. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Quais os seus projetos para 2024? É um deles. Ela ficou em segundo lugar porque quem ganhou em primeiro lugar esse festival de 1970 foi a cantora Dicinha Batista. Mas muito merecido também. Que é uma das duas irmãs Batista. Uma das duas irmãs Batistas, a que eu tenho muito apreço e muita identificação pela vida e obra. Ela foi em primeiro lugar com o primeiro Clarim. A Marcha Rancho, o primeiro Clarim, Dalva com Bandeira Branca. E Emilinha foi assim, a favorita tanto dos carnavais como de todos os sucessos, né? Era a favorita da Marinha e Marlene a favorita da Aeronáutica. Que maravilha. Eram outros tempos, né? Se os anos 40 voltassem, hein? Olha, aqui mais perguntas e comentários. Lula Belmont, nosso anfitrião, né? Obrigado. Dizendo que maravilha. Valeu. Quintino Medeiros, Gerardo de São João do Sabugi. Que tudo. Valeu, Quintino, que é um ótimo escritor. Ele tem livros maravilhosos sobre moda no Seridó. Valeu, Quintino. Natália Chagas, nossa assistente de produção. É uma pergunta. Suas inspirações são melhores... Suas inspirações são mulheres que sofreram muito. A vida delas te inspira também? Boa pergunta. Porque algumas tiveram uma vida bem sofrida. Sim, Maísa, por exemplo, foi uma. A própria Dalva de Oliveira. Eu fiz um show, eu já fiz um show só com as músicas de Maísa.
Escolhi 27. Esse show não fui, eu perdi esse show seu. A gente ficou mais de um ano trabalhando. O Fernando perdi. Botelho fazia parte do elenco desse show. Eu perdi esse. Aí, então, esse é um momento que eu quero falar com bastante concentração, porque é muito importante. Sim. Eu vou utilizar bastante do meu raciocínio. Sim. E aí eu peço a vocês um pouco de atenção, que é tão importante. A pergunta de eu me identificar com mulheres que tiveram uma trajetória desafiadora. Isso. Por exemplo, Pronto. é difícil. Olha, não, você vai falar. Mas eu vou conseguir. Vai conseguir, vamos lá. Eu vou conseguir. Maísa, vou resumir como uma frase os desafios da persona dela, da alma. Sim. A frase dela: ando só numa multidão de amores. Isso, essa fase é linda. Maravilhosa. É dolorosa, né? Dalva de Oliveira amou demais, afogou suas tristezas, muito na boemia, Sim, vamos dizer isso, assim. E aquela paixão pelo Erivelto Martins. Só que o que eu me identifico mais, os meus momentos mais desafiadores com essas grandes mulheres que sofreram, vou dar exemplo. Linda e Dicinha. Por quê? Linda Batista foi 11 anos a rainha do rádio. Quando o concurso ainda não era aberto, era feito por uma curadoria a partir de 1936. Passou a faixa para sua irmã Dicinha em 1948. Depois, em 49, o concurso já foi aberto pela revista do rádio com a intenção de patrocinar a inauguração do Hospital do Radialista. E a vencedora foi Marlene, sendo que a predileta era Emilinha. Então, mas a partir dos anos 60, houve uma queda da popularidade de Linda e Dicinha. Sim. O falecimento de Getúlio Vargas em 55, que era um grande apoiador da obra delas. Sim. E a partir dos anos 60 elas eram mais requisitadas para o carnaval, que é infelizmente uma máxima que acontece com cantores e cantores, artistas, quando estão, entre aspas, no ostracismo. São mais lembrados do carnaval. Mas eu pergunto, será que a gente é bobo da corte? Só se for em Hollywood que eu aceito. Fazendo uma paráfrase com a música da Rita Lee. Isso. Então, a Linda Batista, ela se endividou nos anos 70 com o falecimento de Dona Nenê, a mãe, a quem elas eram muito apegadas, e Dicinha era mais apegada, e Dicinha tinha problemas de depressão, problemas emocionais. Não bebia, Linda era mais boêmia. E Dicinha sofria até mais por amor. Tentou carreira nos anos 70, depois do último sucesso com o Primeiro Clarim, como repórter, como apresentadora, como jornalista, mas não teve êxito. Então, a saída delas foram vender as joias, os 14 carros importados. Nossa. De luxo, os 19 apartamentos de luxo. Nossa. E só ficaram com um apartamento onde elas moravam em Copacabana. Não foram tão lembradas, não foram bem cuidadas. Sim. Não foram tão reconhecidas depois desse processo. Mas Linda tentou voltar nos anos 80, teve um trabalho hercúleo para a volta, nos projetos que já haviam, projetos culturais do governo, fez programas, inclusive a Hebe contribuiu, porque a Hebe era fã número 1 e se inspirou em Linda Batista. Sim. Como eu também me inspiro em Linda Batista também. Mas chegou uma época, já no final dos anos 80, que ela transcendeu espiritualmente, né? E eu tenho essa mágoa. Eu fico triste, eu fico emocionado, porque Dicinha ficou viva e o mundo caiu. Odete, que também não era cantora, mas era o trio de irmãs, Odete Batista, já havia falecido, e Dicinha terminou os seus anos
até o ano de 1999 num... Como se chama quando é um hospital psiquiátrico? Em Botafogo. Ela ficou morando nesse hospital, numa clínica. O Felipe Pinel. Numa clínica de repouso Repouso, até 99. Não queria lembrar que era cantora. Só recebia visita de pouquíssimas pessoas aos domingos, que traziam a sobremesa preferida dela, que era o pudim de leite. Nossa, que história. Meu Deus. Por isso que eu precisava de toda a atenção. Desculpem, companheiros, para relembrar. Então eu me identifico e eu luto. Meu nome é persistência. Rodolfo significa o nome Rodolfo, lobo solitário e valente. Então essa solidão que eu transformei e transcendi em solitude, e junto com essa valentia, apesar de ter passado por momentos parecidos com o das Irmãs Batista, não vou terminar assim. Não, claro que não. Já vi que irei numa escala ascendente, como a de Emilinha e Marlene, que não sofreram tanto nessa área, tiveram um final de vida terrena bem confortável. Também tem exemplos Sim, também tem. de sucesso material na vida das cantoras do rádio. E reconhecimento, né? E reconhecimento. Em vida. Que maravilha! Também. Nós estamos aqui no Conversa Brutinha, estamos chegando ao final do programa, mas vamos terminar, claro, com música. Vamos convocar aqui Fernando Botelho. Rodolfo, querido, desde já agradecer, tá maravilhoso aqui. Vamos para as duas últimas músicas, a escolha de vocês. Eu falei nas Irmãs Batista tanto, né? Não, mas foi ótima. Vingança, de Lupicínio Rodrigues. Poderia até contar, mas como estamos chegando ao final, vou cantar. Mas quer contar a história? Foi assim, o Lupicínio ele tinha uma carroça e um burrinho ainda, mas o sucesso de Vingança chegou até o Japão. Foi um sucesso tão enorme, tão gigantesco, que anos depois, essa linda, aí ela falou: oi, Lupe, cadê sua carrocinha, o seu burrinho? Linda, hoje eu troquei essa carrocinha por um carro do ano e coloquei o nome dele de Vingança, para conseguir com os proventos dos direitos que você me deu gravando Vingança. História é ótima. Então, maestro, Ré maior. Uma das minhas também. Eu gostei tanto, quando me contaram que lhe encontraram, Ré maior, chorando e bebendo na mesa de um bar. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto, quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Você deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar essa vergonha com um companheiro. E a vergonha é a herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto houve a força em meu
peito não quero mais nada. Só vingança, 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 aos santos clamai. Você há de rolar como as pedras que rolam na estrada, sem ter nunca um cantinho de seu pra poder descansar. Que maravilha! Vamos à última música? A última música. Eu tinha preparado Vocês escolhem. um samba muito otimista, mas você comentou do carnaval e eu comentei da Dicinha, Sim. irmã da Linda. Isso. É uma marcha rancho, então eu vou fazer uma troca. Perfeito. Seria o Volta por Cima, que eu já canto em todo show. Sim. Mas vamos, maestro, de O Primeiro Clarim. Sim, o Primeiro Clarim, a campeã do Carnaval de 1970, ganhou de bandeira branca da Estrela d'Alva, o último grande sucesso de Dicinha Batista. A gente vamos fazer a gente faz si bemol, né? Si bemol maior. Pode ser em lá, então, hoje. Hoje eu não quero sofrer. Hoje eu não quero chorar. Deixei a tristeza lá fora. Mandei a saudade esperar. Lá, lá, ia, lá. Hoje eu não quero sofrer. Quem quiser que sofra em meu lugar. Quero me afogar em serpentinas quando ouvir o primeiro clarim tocar. Quero ver milhões de colombinas a cantar. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Quero me perder de mão em mão. Quero ser ninguém na multidão, porque hoje eu não quero sofrer. Hoje eu não quero chorar. Deixei a tristeza lá fora. Mandei a saudade esperar. Lá, lá, ia, lá. Hoje eu não quero sofrer. Quem quiser que sofra em meu lugar. Obrigado! Maravilhoso! Obrigado, Cefas. Obrigado, Conversa de Botiquinha. Eu a é que- todos vocês. Eu é que agradeço. Deixa eu só fazer as considerações finais. Fernando, fique aí. Lembrar que o programa tem produção e filmagem de José Aglio, nosso mestre aqui da técnica, assistência de produção de Ananda Carvalho, que está em missão externa, e Natália Chagas, apoio logístico de Lula Belmont, e que estamos toda sexta-feira no Bardalos Comedy Arte. Nós temos apoio de Adurne Sindicato, Anoreg, Sindipetro, Simmed, Cachaçaria, Amorim, IP Editora e professor Carlos Silvestre. Agradecer ao maestro, muito obrigado, o grande Fernando Botelho. Obrigado, foi uma alegria. Rodolfo, Ô, Cefas. uma honra tê-lo aqui. A honra Tá? toda minha. Foi lindo, querido. Muito obrigado. Não foi 1% das histórias, são muitas. São mas muitas. haverão oportunidades vindouras e eu Com torço cer- por isso. com toda porque certeza. foi uma honra inenarrável estar aqui com vocês todos. A honra foi toda Obrigado nossa. a todos vocês e a toda a produção. Obrigado, Rodolfo Amaral. Obrigado a todos e todas. E até o próximo Fernando, meu Conversa de irmão. Botequim.